a nossa casa espírita, nosso lar. Ainda por esses dias, ainda estaremos online, né? Somente online, mas em breve, e acredito que muito breve, nós já estaremos. Eu ainda estou acreditando que bem em breve nós estaremos presencialmente também às quintas-feiras lá na Casa Espírita. E vamos caminhando para isso, com a graça de Deus e, se nos for permitido, e muito em breve, esse mês ainda, estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Hoje a atividade da noite, a conversa ficou a meu encargo mesmo, né? E o nosso tema é o amor como meio de evolução. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né? Como é que esse amor vai nos auxiliar no processo evolutivo? Será que ele auxilia? E para iniciar as nossas atividades, eu peguei uma mensagem aqui do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele diz assim, e o título dessa mensagem é Nas Leis do Amor. E Emmanuel nos diz assim: se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga, trabalhando por eles, a morrerem no paraíso com o peito rebentando de lágrimas. Pergunta aos pais afetuosos se pediriam a forca para os rebentos do próprio sangue, comprometidos em débitos insolúveis. Escolhem a condição de grilhetas, de modo a vê-los recuperados, renunciando os prêmios que a sociedade lhe destine à honradez. Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar num desfile de santidade. Disputará as vigílias do manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública. Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldades. Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios que o mundo lhe acene. Isso acontece na Terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. Para além das cinzas do túmulo, a paz de consciência e alegria profunda no dever nobremente cumprido. Mas, se te afeiçoas à bondade e à renúncia, poderás, quando quiseres, continuar auxiliando os entes amados, que aprendeste a venerar e querer, ou prosseguir, exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse, recamado de rosas. Trabalharemos e sofreremos, assim, por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos até esse Pai
de infinita bondade e misericórdia, que nos ampara, que nos abriga no seio deste planeta, para que possamos nós compreender os seus ensinamentos e, compreendendo os seus ensinamentos que nos foram trazidos pelo Mestre e amigo Jesus, que possamos nós, Senhor, seguirmos confiantes nesse caminho que nos foi apresentado e que ainda hoje temos muitas dificuldades para seguirmos nesse caminho do amor, da luz, do bem e também seguirmos confiantes, fazendo e entregando o bem a todos aqueles que conosco compartilham essa existência. Que possamos nós, Senhor, sermos vossos instrumentos de amor, de paz e de misericórdia. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nesse tema, amor como meio de evolução, né, nós vamos abranger ali um pouquinho de duas leis, né, que seria, lógico, a lei de amor, né, e na evolução, a lei do progresso. Duas leis divinas, às quais nós estamos ligados, né, para que a gente possa fazer essa caminhada no rumo do bem, no rumo da nossa real felicidade, né? No rumo daquilo a que estamos destinados desde que para cá viemos, ou melhor dizendo, desde que fomos criados por Deus, né? Ele nos deu uma única missão na nossa existência, né? Como quando ele nos criou lá, simples e sem conhecimento, né? Nos conduzindo gradativamente através dos milênios para chegarmos hoje onde estamos, como espíritos inteligentes, né? Que trazemos uma essência mais avançada do que logo lá na nossa criação, mas com um destino final, que é a nossa perfeição, que é o nosso processo evolutivo. E assim, nós chegaremos a essa perfeição, independente, eu diria até mais que independente da nossa vontade, nós fomos destinados a isso, e lá nós chegaremos. Isso é a única, digamos, a única fatalidade para nós, espíritos que somos desde quando fomos criados, né? Nós chegaremos lá, um dia no decorrer dos milênios. A gente não pode nem falar em anos, porque ano é muito pouco, né? Então, nessa lei de amor, né, se nós formos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz assim, está lá no capítulo 11, que é a lei, no capítulo 11, que é a lei de amor. Me corrija se eu estiver errado, acho que falhou a memória aqui. Ou é 11 ou é 12, é a lei de amor, né? O amigo espiritual nos diz assim: a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que este é o sentimento por excelência. Então, beleza. O amor é o sentimento por excelência. Então, o amor como meio de evolução. Se ele é o nosso sentimento por excelência, nós vamos chegar lá, né? E lá na mesma mensagem do Livro dos Espíritos, o benfeitor nos diz assim, que no início, nós só tínhamos, no início da nossa criação, de quando nós, desde a centelha divina, até nós chegarmos ao ponto de iniciarmos como seres humanos, né? Nós tínhamos um instinto que prevalecia em nós, né? E com o progresso, ou esse nosso processo evolutivo, também fazem parte das leis divinas, e a humanidade não pode ficar parada, né? Nós saímos do instinto e nós vamos chegar nesse amor, né?
Vamos passar por algumas situações ou que vão nos levar a evoluir, né? E como é da lei que nós evoluímos, assim nós vamos evoluindo em, em direção da nossa meta final, que é lá ser perfeito, que é essa evolução. Nós vamos caminhando passo a passo. Muitas vezes a gente para e pensa assim, ah, mas parece que é muito lento, né? Parece que nós caminhamos muito devagar. Mas quem é que está com pressa? Será que o Pai tem pressa para que nós cheguemos lá? Não, eu acredito que não. Ele sabe das nossas dificuldades, ele, quer dizer, ele sabe de tudo, ele nos criou, né? Então ele sabe que cada um de nós vai passar por um caminho, né? Para que nós cheguemos a esse amor. E nós ainda, nessa nossa evolução, por mais brutos que nós sejamos, eu até anotei aqui, por mais bruto que seja o homem, que ainda na nossa condição evolutiva, por mais bruto que nós sejamos, né? Quando Deus nos criou, Ele nos Ele colocou em nós uma semente, né? Por mais bruto que nós sejamos, existe em nós uma semente que vai germinar. Isso eu não tenho dúvida disso. Essa semente, né, que é a semente do progresso, que é a semente do amor, que vamos fazer uma comparação assim aqui, como todas as sementes, da menorzinha que nós conhecemos, que nós temos notícia, como Jesus mesmo colocou, que se nós tivéssemos fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu olha que a semente de mostarda é pequenininha, mas tem algumas que são menores que ela ainda, né? Se a nossa fé fosse desse tamanho, nós poderíamos mover montanhas, né? São palavras de Jesus. E como nós trazemos essa semente em nós, e toda a semente, né? Toda a semente que nós conhecemos, ela existe nela um princípio vital, né? Que, por exemplo, vamos tirar aqui essa semente, vou mudar a semente, não uma maiorzinha ali. A semente de laranja, uma sementinha de laranja, que acho que todos nós conhecemos, né? Existe nela, naquela semente, ali, um, um, um princípio vital, uma vida ali inerente, que vai produzir uma árvore de tamanho médio, de tamanho razoável, e que dentro daquela mesma semente que deu início à árvore, existem ali muitas outras sementes, muitas outras germinações, muitos frutos, muitas flores, muitos ramos, muitas folhas, trazendo para uma comparação, se uma semente de uma fruta tem tudo isso, quem dirá nós? Ao que nós estamos destinados? A função da semente é produzir a fruta, digamos assim, para que nós possamos nos alimentar, para que nós nos sirvamos dela como alimento, né? E nós, seres humanos, criados por Deus, a sua imagem e semelhança, destinados a essa perfeição, onde é que nós vamos chegar? Né? O princípio da semente, ele produz os seus frutos. E o nosso princípio também vai atingir a nossa finalidade, a finalidade para a qual fomos criados. E qual é essa finalidade? Sermos espíritos evoluídos para atingirmos essa perfeição, como a doutrina nos coloca, uma perfeição relativa, de nos aproximarmos da divindade, de nos aproximarmos de Deus. Quando Jesus disse que fica meio que tremendo aqui, a imagem é a mesinha aqui que está tremendo, tá? Quando Jesus nos disse que nós somos deuses, né?
E que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fez, nós também faremos, nós também poderemos fazer, e até mais, essas são as palavras dele, né? Eu vos digo em verdade que sois deuses, e que tudo aquilo que eu faço podeis vós também fazer, e mais ainda. Né? O que seria esse mais ainda? O que ele quis nos dizer com isso? Que nós chegaremos onde ele chegou, e ele não está estático naquilo que ele chegou. Muito antes, pelo contrário, ele continua evoluindo, ele continua já na perfeição dele, relativa de todo o conhecimento, ele é um co-criador divino. Então vamos fazer aqui uma pequena comparação. Cada local, por exemplo, a nossa casa espírita tem um dirigente espiritual, que ele é um ser um pouquinho melhor do que nós, talvez um pouquinho melhor, já está em condição de direção de uma pequena obra. Né? Aí, um pouquinho mais, existem os dirigentes espirituais dos municípios, dos estados, dos países, né? Por exemplo, esse a gente conhece do nosso Brasil, a gente tem notícias dele, que é Ismael, que é o dirigente espiritual do país, do Brasil. Existe possivelmente, e eu acredito que, eu tenho certeza que existe, eu não acredito não, existe um dirigente também, digamos, do continente americano, existe um dirigente da América do Sul, um dirigente da América Central, da América do Norte, da Europa, de cada região, de cada país existe um dirigente. Assim como existe o dirigente planetário, né? O espírito que conduz o nosso planeta. Esse nós conhecemos por Jesus. Mas ele é muito mais do que isso, né? Porque provavelmente ele não é só o nosso planeta que ele dirige, é todo o nosso sistema solar. Pode existir um dirigente maior do que ele? Com certeza existe, né? Que vai dirigir a nossa galáxia, né? E assim por diante. Então, como Deus não para de criar nunca, como o Pai não deixa de criar, não deixa de trabalhar, né? Todos nós vamos atingir um dia um nível de perfeição em que nos tornaremos dirigentes de planetas, de cidades, de estados, de países. É um processo evolutivo até atingirmos, como eu sempre digo, lá do átomo ao arcanjo, que é o ser mais perfeito que nós conhecemos. Nós vamos chegar lá, né? E essa questão é uma questão de nós buscarmos o conhecimento. Claro que todo esse conhecimento nós não vamos receber aqui no planeta Terra. Nós temos um processo evolutivo. E esse processo ele é demorado, é lento. Não vai se fazer de hoje para amanhã. Né? Assim como nós levamos muito tempo para chegar onde chegamos. Né? Do átomo até hoje, e daqui para frente nós temos muito mais a evoluir. E na questão 779 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que nós nos desenvolvemos por nós mesmos. Então todo esse processo ele depende exclusivamente de nós, mas não ao mesmo tempo. Cada um de nós, cada espírito criado por Deus, tem o seu tempo para evoluir, né? E assim nós vamos nos auxiliando uns aos outros, ok? Como eu falei lá dos dirigentes da casa, do Estado, né? Existem outras funções menores, acredito que sejam menores, numa hierarquia, aí, considerando uma hierarquia, que são os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais que cuidam de nós, né? Quem sabe numa próxima, ou quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós também não seremos um condutor de um outro irmão nosso. Assim como nós temos alguns irmãos nossos, alguns espíritos que têm algum
algum grau de afeto por nós e que nos orientam nessa caminhada. Quem sabe nós talvez possamos lá conseguirmos alguma coisa nesse sentido e auxiliarmos outros irmãos nossos, porque nós temos que nos auxiliar mutuamente. E esse progresso, né, essa evolução, ela se dá gradativamente. Hoje, como tem alguns que nos auxiliam, amanhã nós estaremos auxiliando outros, ajudando no processo evolutivo. E agora eu me lembrei de uma fala uma vez que eu não havia pensado nisso, eu só atentei para isso, quando eu ouvi do presidente da Federação Espírita, no encontro que nós participamos, que ele diz assim: vocês acham que quando o nosso planeta estiver regenerado, nós vamos ficar aqui no planeta regenerado? Alguns de nós até vamos, mas ele diz assim, que muitos de nós temos entes queridos, irmãos nossos, familiares nossos, espíritos queridos nossos, que talvez não consigam se manter no planeta em evolução, porque o planeta também evolui, né? Não consigam se manter aqui no planeta. E aí nós vamos pedir para os nossos benfeitores espirituais que nos permitam também fazer a viagem para um mundo em evolução, uma escala menor do que nós poderíamos estar já, para auxiliarmos esses entes queridos nossos a voltarem para casa, né? Assim como aconteceu com os habitantes de Capela quando foram expatriados para a Terra, né? Muitos deles já voltaram, outros ainda continuam entre nós, né? Ou nós ainda continuamos aqui. Na realidade, nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos ainda, mas sabemos que nós somos espíritos imortais e que vamos fazendo essa caminhada, né? Então, nesse ponto do desenvolvimento em que nós nos encontramos, em que os nossos instintos vão se transformando, aquilo que nós tínhamos como instinto vai se transformando gradativamente, passando a sensação, para até chegar ao ponto culminante dele, que é o amor, né? E esse amor, ele vai nos atingir gradativamente com o progresso que nós vamos fazendo, né? Mas esse amor, ele vai irradiar como se fosse um sol, né? Um sol interior em nós que ama incondicionalmente a todos os nossos irmãos, né? Como nos diz a própria lei de Deus, né? A própria lei de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então esse amor incondicional, ele vai nos atingir também, porque nós vamos aprender a nos amarmos para poder amar aos nossos irmãos, né? Transformando assim, né? Traduzindo assim, transformando em nós toda essa lei divina, né? Trazendo para dentro de nós essa lei que é a lei do amor, que é a lei do progresso, que é a lei de amor, progresso, de amor e progresso, de progresso, amor e caridade. Nós vamos chegar lá, né? Essa lei de amor, ela vai nos ligar a todos os seres da criação, né? E assim nós temos o nosso primeiro passo, os primeiros passos na lei do progresso. Nós vamos chegar lá gradativamente. Então é uma caminhada um tanto quanto longa. Aí retornando aqui na nossa mensagem inicial, né? Pergunta, indaga. E aí eu vou dizer aqui que na realidade aqui presente em nós, presente na nossa conversa, nós estamos em 2 meninos e 6 meninas. Não, 3. Eu estou me esquecendo aqui. Tem um que ele está escondidinho ali, mas o nome está ali, é o Ivo. Então nós estamos em 3 a 6, digamos assim, né? Assim que eu tô visualizando aqui na minha tela do computador. Então perguntemos a essas criaturas, essas mães que aqui estão, que sabemos são todas devotadas, mesmo as que ainda não são mães, né? Ele pergunta aqui, ó,
ele coloca, né? Emmanuel coloca aqui na mensagem. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relevar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Será que nós, e mesmo nós, pais, homens, né? Todos nós somos seres humanos. Então, será que nós relegaríamos um ente querido, um filho nosso, um espírito a quem nós amamos e que nós sabemos que pode não nos acompanhar na romagem de progresso? Será que nós não vamos nos condoer com a situação e ir lá resgatá-lo ou renascermos junto com ele num planeta de provas, num mundo ainda inicial para auxiliar no progresso dessa humanidade nova ou desses irmãos nossos que ainda continuam renitentes no não conhecimento, na não aceitação, né? Qual de nós não iríamos buscar esse ente querido? Né? Qual de nós não faria essa... Né? Não iríamos descer ao abismo para auxiliar um ente querido, digamos assim. Qual de nós não daria a vida, pais, mães, qual de nós hoje não daria a vida a um filho, né? Se pudéssemos fazer essa troca? Quem de nós não faria isso? Mesmo ainda, como ele diz lá, imperfeitos que somos, né? Uma outra passagem, ainda que nós somos imperfeitos, nenhum de nós daria uma pedra ao filho que pede pão, né? Por mais imperfeitos que sejamos. Então, no íntimo de cada um de nós, e eu acredito que de nós aqui, que estamos juntos aqui, isso já está um pouquinho mais adiantado, né? Nós temos esse sentimento de amor. Ainda que seja um amor egoísta hoje, mas é uma chama, uma centelha divina, uma semente divina plantada em nós que está em fase de germinação e vai produzir todos os frutos, né? Então, não tem como... o nosso tema, o amor como meio de evolução. Não tem como nós deixarmos de lado esse amor, porque sem ele, eu acredito que ele não seja um meio, ele é o principal caminho da evolução. Então, é o amor que tudo move, que move o mundo. Assim como, se nós formos analisar, Deus nos criou por amor, né? O pensamento de Deus, ou o amor de Deus, rege e mantém em funcionamento todo esse conhecido universo de 300 ou 270 milhões de galáxias, e cada uma delas com uma exorbitância de planetas, de estrelas, de astros, e que tudo é mantido por esse hálito divino, por esse pensamento divino, ou melhor, colocando em uma palavra que nós conhecemos, pelo amor divino na sua criação. Que criação é essa? Toda a criação é divina. Nós somos criaturas divinas, nós somos criação divinas. E nós seremos, num futuro longínquo talvez, muito distante desse momento, co-criadores. Nós já somos co-criadores, nós criamos juntos, junto com Deus. Na nossa imperfeição, nós já criamos. Quando nos tornarmos perfeitos, tenho certeza que nós vamos criar muito mais, né? Então, trazendo dentro dessa lei de progresso e unindo com a lei do amor, nós vamos fazer essa caminhada para a nossa perfeição. E assim, vamos caminhando, passo a passo, um passinho a cada vez. Um passinho pequenininho, que seja, mas vamos caminhando. Então convido novamente a todos vocês para que possamos juntos unirmos os nossos pensamentos em agradecimento a esse Pai, a esse Deus de infinita bondade e misericórdia, que nos ampara, que nos acolhe e que nos oportuniza
no seu amor, para que nós também possamos adquirir e fazer com que germine em nós essa semente do amor. Que os nossos benfeitores amigos possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos conduzindo a esse caminho, e que nós possamos também nos deixarmos conduzir de boa vontade, de boa mente. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre e amigo Jesus, que possamos estar unidos a vós, hoje e sempre. Que assim seja.